vamos falar de quem está com moral na seleção, mas esquecido no ninho. Vamos também falar de gratidão e daqueles bastidores da demissão que até hoje ninguém entendeu. E tem projetos de voos altos para o Mengão. Nação, vamos começar com uma situação que beira o inacreditável. Sabe aquele jogador que todo treinador de seleção quer ter? Pois é, estamos falando de Danilo, aquele homem que para muitos é a voz da experiência na amarelinha. O Ancelotti, ele deu uma coletiva que deixou muita gente de queixo caído. O Ancelotti, ele não só elogiou o Danilo, como cravou o cara na Copa do Mundo. Sim, isso mesmo que você ouviu. Faltando muito tempo ainda para o Mundial, o técnico Ancelotti da seleção garantiu: Danilo estará nos Estados Unidos, Canadá e também no México. E o italiano Ancelotti, ele foi além. Disse que o Danilo, ele é fundamental pelo caráter, pela personalidade e também pela liderança que ele exerce em grupo. Disse também que entre os 9 defensores que ele vai levar, o nome dele é certo, tá? Já está na lista. Agora vem cá, bora conversar um pouco mais de perto. Agora, como é que pode um jogador ter esse prestígio todo com um dos melhores técnicos do mundo e no Flamengo ele ser escanteado? É isso mesmo, torcida. Desde quando o Léo Jardim assumiu o comando do Flamengo, Danilo não sabe o que é pisar nos gramados. O Jardim já comandou o Flamengo em 3 jogos, contra o Fluminense, o Botafogo e contra o Cruzeiro. E o Danilo, sentado no banco, olhando o jogo passar, se receber sequer um minuto? Gente, estamos falando do cara que fez o gol do título da Libertadores de 2025. O herói do título histórico. Um jogador que com o Filipe Luiz era peça-chave. Filipe Luiz usava ele principalmente como zagueiro. Aproveitava a sua saída de bola e a leitura boa de jogo que ele tem. E agora com o novo treinador, ele virou a 4ª ou a 5ª opção. Isso é muito estranho. E para piorar as estatísticas, o Danilo faz parte de um grupo dos esquecidos. Sabe quem ainda não jogou com o Jardim? Os reservas, tá? Os goleiros, o Wendel e o Diogo. E também, já esquecendo, o Nico de la Cruz, tá? Danilo está no mesmo balaio de jogadores que quase nem entram em campo. A última vez que ele jogou foi lá naquele jogo contra o Lanús, no qual o Flamengo foi derrotado. Aquele jogo amargo que ele foi substituído lá no comecinho da prorrogação. De lá pra cá foi um deserto total. Na temporada inteira ele só tem 4 partidas. 4, é verdade, mas para o nível de Danilo isso é muito pouco, tá? Danilo tem que ter mais tempo de jogo. E aí eu te pergunto, nação, o que está acontecendo no ninho do urubu? Será que no esquema do Léo Jardim não tem um espaço para um veterano como Danilo? Ou será que o Jardim está vendo nos treinos algo que o Ancelotti não vê? É difícil de engolir. Ou seja, o cara intocável na seleção é esquecido no Flamengo? Olha só, mas enquanto Danilo sofre com a falta de espaço, tem outro zagueiro nosso brilhando intensamente, o Léo Pereira. O homem está vivendo o auge, titular da seleção brasileira contra a França, é sério, técnico, impotente, jogando muita bola. Mas o que me chamou mais atenção foi a entrevista que ele deu ao TNT Sports lá nos Estados Unidos. Léo Pereira mostrou que tem caráter. Ele contou que assim que saiu a sua convocação, a primeira coisa que ele fez foi procurar o Filipe Luiz. Ele fez questão de ir à casa do ex-treinador para agradecer pessoalmente. E olha que revelação interessante. O Filipe Luiz contou para ele que o Ancelotti já havia perguntado sobre ele há algum tempo. Ou seja, meu amigo torcedor do Flamengo, o trabalho do Filipe Luiz do Flamengo já estava sendo observado por Ancelotti há muito tempo. E o Filipe potencializou o Léo Pereira de um jeito que ninguém conseguiu. Mas a entrevista também trouxe um lado triste, o lado humano daquela demissão relâmpago. Léo Pereira confessou que todo o elenco naquele dia do 8-0 foi pego de surpresa, ou seja, nenhum deles imaginaria que o Filipe Luiz iria ser demitido logo após a vitória por 8-0 contra o Madureira. Léo disse que estava de boa em casa quando mandou uma mensagem para o seu preparador físico perguntando qual seria o horário do treino do outro dia, quando recebeu a bomba que Felipe estava desligado do Flamengo. Dá para imaginar o choque
todos estavam fechados com o Felipe Luiz e o time estava rendendo, tá? Estava dando resultado. Tanto ele ficar em choque, como também nós da torcida não esperávamos ele ser demitido daquela forma. Mas ele, como profissional, mandou real. Disse que quem decide é o presidente e a gente só obedece, é a hierarquia do futebol, disse o Léo Pereira. Mas também a sua gratidão ao Felipe Luiz, ela é eterna, tá? Léo, não só você, mas também a nossa gratidão ao Felipe Luiz, ela é eterna, tá? Foi um excelente trabalho dele no ano passado, em 2025. Agora vamos falar de futuro, vamos falar de grandeza. O presidente Bape está com planos que podem mudar a nossa logística. O Flamengo está negociando para ter um avião exclusivo. Sim, o Aeroflá ele pode se tornar real. E o objetivo, é claro, diminuir o cansaço. Quem mora no Brasil sabe, né, que a logística aqui ela é um inferno, principalmente nos aeroportos. Viagens longas, espera em aeroportos, dependência também da malha aérea comercial. E a ideia de Bape é ter uma aeronave lá no Rio, tá? Baseada no Rio de Janeiro, onde o Flamengo decide a hora que decola e também decide a hora que volta. Ou seja, sem filas, sem atraso e com todo o conforto para a recuperação do nosso atleta. Isso é igual, pessoal, o Palmeiras fez com o avião da Leila, tá? E o Bape disse em entrevista na Flamengo TV que a ideia é fechar o negócio até o final da Copa. E com isso, ele quer garantir de 30 a 35 voos exclusivos por ano. Agora que a gente passou por essas três notícias pesadas, Léo Pereira, Danilo e o avião, eu preciso dar a minha letra para vocês. O Flamengo, ele vive um momento de transição muito estranho. De um lado, a gente vê uma evolução administrativa incrível. Esse projeto do avião é coisa de primeiro mundo. Ou seja, é o Flamengo usando a sua força financeira para o desempenho esportivo. Nota 10 para o Bape. Por outro lado, o clima técnico me preocupa. A gente vê o Léo falando com tanta saudade de Felipe Luiz e também vê o Danilo mofando no banco. Leonardo Jardim, ele é um treinador de renome internacional. Ele tem o seu método, ele quer impor a sua marca, mas ele tem que ter cuidado para não perder o grupo, pois o Flamengo não é um laboratório. E o Flamengo, ele é um caldeirão. O Danilo precisa sim de respeito. Se ele é bom para o Ancelotti, ele também tem que ser bom para o Jardim. Não dá para entender essa fritura. É sobre o Léo Pereira, parabéns para esse moleque, ele deu os créditos a quem merecia. E você, rubro-negro, o que acha dessa situação do Danilo? Você acha que o Jardim deve manter ele no banco para impor um novo estilo? Ou você concorda com o Ancelotti que Danilo, em qualquer posição, ele deve ser titular absoluto, onde quer que ele esteja? E sobre o avião, o que acha do investimento? Ele é válido? Comenta aqui embaixo. Se chegou até aqui, né? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo do Fla Zap News para vocês aqui de Campina Grande, na Paraíba. Um abração, fui!